Padre Manuel da Nóbrega, uma das encarnações de Emmanuel foi Padre Manuel da Nóbrega. E ele, junto com Anchieta, fundaram a cidade de São Paulo. E ele, por ter tanto amor a Paulo, porque mentor, ele colocou o nome da cidade de São Paulo. Mas se vocês tiverem oportunidade de ler, Livro há 2000 anos é um dos livros mais lindos que tem. Porque Emmanuel teve a influência de Paulo de Tarso para poder ditar para o Chico escrever. E a nossa aula de hoje tem muito nome, muita cidade, mas eu vou tentar passar para vocês tudo isso que vocês falaram, que a Cássia falou, que entra muito dentro de nós, para que a gente se modifique, para que a gente faça a nossa reforma íntima. Tudo isso começou com esse homem, porque ele era um rabino, ele era um chefe de, vou falar chefe de Estado, eu nem sei naquela época como chamava, ele era uma autoridade máxima. E naquele tempo, política e religião eram quase que a mesma coisa. O sacerdote, ele era a chefia da religião, mas também politicamente ele tinha muita força. Então, e Paulo, né, Saulo, ele chamava Saulo primeiro. Saulo ele tinha, porque Saulo de Tarso, por quê? Paulo de Tarso, por quê? Porque as pessoas não tinham sobrenome. Então, Maria de Nazaré, Jesus de Nazaré, Judas Iscariotes, que era da cidade de Queriotes. Alguns tinham um apelido, João Evangelista, João Batista, mas não havia sobrenome, então eles falavam a cidade onde nasceu, né? Então, Paulo de Tarso. E esse homem, ele tinha um grande poder. Ele acreditava piamente no Torá, nas leis de Moisés, e vocês perceberam, e ele achava que o Evangelho de Jesus deturpava tudo aquilo que ele acreditava. Então, se teve alguém que fez uma reforma íntima, realmente, foi realmente Paulo de Tarso, porque ele, tudo aquilo em que ele acreditava, ele era um homem poderoso, tudo aquilo que ele acreditava caiu por terra, ele se tornou o mais pobre, assim eu digo, mais desacreditado, mas aquele eleito de Jesus. E se hoje nós temos o cristianismo, nós devemos a ele, porque ele levou para a Itália, a Península Ibérica, Portugal e Espanha, né? Então conseguiu chegar até lá. Então é realmente através dele. E naquele tempo, vocês imaginem o sofrimento desse homem andando por aí para levar a boa nova de Jesus, não chamava cristianismo ainda, para levar isso a pé, a cavalo, de barco, e ele agora não tem todas as mordomias, eu vou dizer, como um chefe de Estado que ele tinha quando ele era da religião de Moisés, porque inclusive ele foi expulso de casa pelo pai. Então vamos lá. Qual o objetivo da nossa aula? Incentivo à reforma íntima através da caridade, que foi o que mais Paulo de Tarso fez. Ele realmente aprendeu todo o evangelho de Jesus e ele procurou praticar. Como que ele praticou? Ele fundava igrejas, ele fundava núcleo. E aí, e com a bondade, uma bondade que não dá nem para explicar para vocês, porque o que acontece, eu não sei hoje, o povo judeu daquela época é um povo muito fanático pela raça. Então, por exemplo, eu podia ter um amigo judeu, ele podia fazer bastante coisa errada, mas ele já era privilegiado porque ele era judeu. E os outros que não eram judeus eram considerados ímpios. E Paulo, ele compreende isso, que Deus não escolheu uma raça, porque os judeus achavam que eles eram o povo escolhido de Deus. E Paulo, ele compreende isso, que Deus é um Deus de toda a humanidade, de todo o universo, de todos os lugares, e não só um povo para o povo judeu. Olha lá, trabalhar incessantemente a nossa reforma interior. Aqui a escola a gente faz muito isso. Vocês e a Cássia mesmo, terminou de falar para a gente precisa se conhecer para a gente se melhorar. A gente vai se conhecendo, a caderneta, caderno de tema ajuda muito.
Muito. Se vocês perceberem o que vocês eram o primeiro dia que vocês chegaram aqui, vocês não vão perceber que vocês já estão muito diferentes. Muito diferentes. Que dentro de vocês, vocês mesmos, através da ajuda do plano espiritual, do mentor da escola, dos dirigentes, alguma coisa já está se transformando. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Assim como Paulo, nós vamos encontrar dificuldade no Evangelho de Jesus, porque ainda estamos num planeta que está caminhando para a regeneração, mas ainda nós temos provas e expiações, temos espíritos de toda ordem, como ela falou bem do nosso pensamento. Se a gente quer espíritos bons, nós temos que ter bons pensamentos, porque nós somos, a Joana de Ângeles, ela fala, nós somos como um ímã. O nosso pensamento, ele é mais rápido que um raio laser. Eu desejo mal para ele, volta para mim, mas aquilo é rápido, é rápido. Se ele tiver numa sintonia, né? Então, é rápido. Mas para a gente nunca se sentir sozinho, porque o verdadeiro cristão tem sempre Jesus, e nós temos Jesus conosco. Nós somos, mesmo aquele ser ainda na terra, que ainda não compreendeu que é um criminoso, que está no lado do mal, ele vai melhorar, ele vai evoluir. Porque nós estamos aqui e todos nós fomos escolhidos por Jesus. Nós somos da seara de Jesus. E vocês aqui são os grandes divulgadores. Todos nós somos voluntários e vocês são divulgadores da doutrina, do Evangelho, e isso é muito importante para nós e para todos que nos cercam. Então, qual o objetivo dos ensinamentos de Paulo? Combate à idolatria, circuncisão, pecado e luxúria. A idolatria, ele compreende, quando ele conhece Jesus, que não se precisa adorar ídolos, não precisa levar até o templo animais para serem sacrificados, que não existe essa idolatria. A circuncisão, os judeus achavam que todo recém-nascido, se não fizesse a circuncisão, não fizesse um furinho no pênis, né? Ele não iria para o céu. Todo menino tinha que ser circuncidado, porque a mulher não valia nada nessa época. A mulher, o marido, ele nem conversava com a mulher, era mulher, filha, ele não conversava, só conversava em casa. Mas o homem, ele precisava ser circuncidado. Então, ele fala, e aqui para nós, falando que às vezes, mesmo nós, né? Às vezes nós, aqui dentro da casa espírita, a gente não vem em busca de cargo, a gente vem em busca de apoio, de auxílio, aí a gente aprende e a gente vai praticando a caridade. Então é tudo isso que Paulo nos ensina. E Emmanuel fala, é preciso evitar a idolatria, em todas as circunstâncias, que elas são muito perigosas para nós. Então, qual o lema de Paulo de Tarso? Amor, caridade, justiça, trabalho e fé. É lindo. É isso que ele prega. Então ele fala que quando a gente procura luz, nós somos luz. Procura seus interesses, não usa ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso também tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Está sempre escrito nas mensagens do Evangelho. Paulo foi muito forte o que ele deixou para o Evangelho de Jesus. E ele fala da luxúria. A gente, às vezes, um pouco de orgulho, um pouco de vaidade, é até bom para nós, assim, em alguma coisa. Olha, eu tenho orgulho porque meu filho passou na faculdade. Mas ele fala aqui da luxúria, dos prazeres carnais, né? E o que mais Paulo fala para nós? Fé, humildade, justiça, caridade, fidelidade a Deus, tolerância com os fracos. É difícil isso, né? Difícil. Fala dos seus sofrimentos na luta pela implantação da Boa Nova. Ele sofreu muito. Antes de chamar cristianismo, chamava Boa Nova. Mesmo diante de todos os sofrimentos, se perseverarmos, seremos conduzidos até Jesus. E ele fala dos dons.
Um tem dom de ciência, outro tem dom de cura, outro tem dom de sabedoria, outro falava línguas. Então, ele fala assim, olha que interessante, que não é a diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Se eu tenho dom para alguma coisa, a Cássia tem para outra, a Kátia para outra, não importa. Nós estamos aqui, somos seres e estamos aqui, ó, para Deus que vai operar em cada um de nós. E aí é o convite para o trabalho que ele fala, né? Em Antioquia, que hoje é Síria, tinha muitos adeptos à boa nova de Jesus, ao evangelho de Jesus. E Barnabé, que era o homem que levava o evangelho aos gentios, eles chamam, os judeus chamam os gentios, são os estrangeiros, chamam de gentios e de ímpios. E ele precisava de alguém para ajudá-lo. E aqui, não vou ficar lendo o nome dessas cidades, é só para a gente saber que Paulo, para poder levar o evangelho de Jesus, fez 3 viagens. A próxima aula, vocês vão ter sobre essa viagem da ilha de Malta a Roma, que aí ele chega a Roma. E eu vou falar só até a 3ª viagem, tá? Então, quando volta de Jerusalém, Simão Pedro, o próprio Simão Pedro, que foi a pedra de Jesus, o grande discípulo de Jesus, ele fala para Barnabé, olha, tem um senhor, tem um doutor da lei, olha lá, convertido, que ele está na cidade de Tarso trabalhando como tecelão. Já tinham passado 6 anos da sua conversão. Ele teve que ficar um pouco... nesse tempo, talvez ele estava se preparando. Ele ficou 6 anos trabalhando como tecelão, e aí, olha lá, 6 anos haviam passado. E aí Barnabé, então, vai até Tarso, hoje a Turquia, para convidar o ex-rabino. Então, imediatamente, Saulo aceitou, né? Ele aceitou e foi para a cidade de Antioquia, onde ele fundou a primeira igreja. E lá ele conheceu Lucas. Lucas é que escreveu sobre Jesus, é um dos evangelistas. Lucas era médico. E quando Lucas se encontrou com Paulo, e ele percebeu tudo aquilo que Paulo falava de Jesus, ele ficou encantado. E foi muito bom, porque ele era médico e ele escrevia muito bem, para tanto que ele é um dos evangelistas, Lucas. E ele começou a acompanhar Paulo. E aí ele fala assim, olha, vamos chamar essa religião de Boa Nova, que vocês seguem o Cristo, vamos chamar de cristianismo, e quem são os adeptos nós vamos chamar de cristãos. Então foi Lucas que colocou os seguidores da Boa Nova com o nome de cristão. Mas em Jerusalém, as coisas não estavam boas. Um dos discípulos de Jesus foi executado. E aí, Saulo, junto com Barnabé, eles voltam para Jerusalém. Pedro estava preso, mas o evangelho diz que um anjo o soltou. E Filipe, irmão de Tiago, que foi executado, eles tiveram que deixar Jerusalém, porque senão eles seriam mortos. Então eles tiveram que deixar. Só ficou o outro Tiago, que eram 2 Tiagos, discípulos de Jesus, o filho de Alfeu. Mas ele não foi perseguido, porque este Tiago, ele gostava também das sinagogas e das leis mosaicas, mas ele amava Jesus. Mas ele tinha essas 2 direções. E aí, nesse tempo, essa história quem conta é o Chico. A Casa do Caminho, Paulo trabalhou na Casa do Caminho, Pedro, quase todo. Pedro, inclusive, saía em Jerusalém pedindo esmolas para poder trazer alguma coisa para ajudar os doentes na Casa do Caminho. E Tiago,
que ele fez? A casa do caminho tinha muitos doentes, então tinha muito barulho, é igual um pronto-socorro, né? E Tiago achou aquilo um ultraje para Jesus. Então ele pegou, e Pedro então viu que Pedro pegou, saiu, falou, eu vou fazer a casa do caminho na minha casa, vou atender os doentes lá. E Tiago ficou lá na casa do caminho, plantou flores, deixou tudo bonitinho. Ele amava Jesus, mas ele achava que homenagear Jesus seria assim. E um dia ele está chorando de saudade de Jesus, e ele vê aquela luz, Jesus passa por ele. E ele fala, né? Era o próprio Cristo, olha lá. Imediatamente correu ao seu encalço. Mas o mestre passou por ele. Ele falou, mas Senhor, o Senhor não me viu? E Jesus fala assim, olha, eu te vi, mas eu vou ao encontro de Pedro, porque eu preciso ajudar ele, porque olha lá, ó, ele está cansado e tem tanto necessitado. Aí a ficha de Tiago caiu. Isso quem conta é o Chico, no livro Eu Estou Aqui, ó, capítulo 58, no roteiro de Jesus. Chico Xavier, por Humberto de Campos. E todos esses fatos que estavam acontecendo, Saulo percebeu que ali, onde ele estava, seria muito difícil. Em Jerusalém, os judeus eram muito fanáticos na Torá. Então ele falou assim, eu preciso levar o evangelho de Jesus para fora daqui, para fora da Palestina. E foi aí, ele convida Barnabé, João Marcos, que se sentiram impelidos a acompanhar. Aí a gente tem a primeira viagem de Paulo fora da Palestina. Quando ele chega nessa cidade de Salaminas, ela era a maioria das cidades, sem ser da Palestina, o Decálogo, pertencia à Palestina, mas 10 cidades, inclusive Tarso, essas cidades, os romanos deixavam os gregos governarem a cidade, mas os romanos só faziam os judeus de escravos. Os gregos, eles não faziam de escravos, mesmo porque os romanos adotaram os deuses gregos. Então eles tinham, entre os gregos e romanos, uma boa amizade. E aí, quando ele chega nessa cidade, tem um procônsul que tomava conta da cidade, chamado Sérgio Paulo, que estava muito doente. E aí a gente vai ver como Paulo começa a fazer curas. Então ele, nesse palácio, tinha um mágico, e esse mágico, porque cuidava, né, de Sérgio Paulo. E aí Paulo percebe que ele precisa ajudar. Então ele cega por alguns instantes esse mágico, e ele cura Sérgio Paulo, e Sérgio Paulo se converte à Boa Nova, ao cristianismo. E ele adquiriu, como fala aqui, ó, conhecimentos mediúnicos. Todo o tempo que esteve com Simão Pedro. Pedro tinha uma força que eu li num livro espírita. Se ele passasse, a pessoa merecesse a cura, ele curava com a sombra. Tamanha a luz daquele homem. E tudo que ele sabia, inclusive seus conhecimentos mediúnicos, ele passou para Paulo. E Lucas e Marcos, que escreveram, um outro evangelista que escreveu, ficaram muito tempo com Maria de Nazaré, e mesmo Paulo. E ela contava todas as histórias de Jesus. Então, Paulo, ele percebeu, ele abraçou a doutrina, mas o que ele fez? Ele foi estudar, ele foi procurar o conhecimento. Então, mesmo uma coisa é a gente acreditar, e outra é você buscar o porquê. E ele fez realmente isso. E aí, quando ele foi na cidade de Pafos, Barnabé sugeriu a Saulo, olha, você é Saulo, você não gosta muito desse nome, porque você era, né, um tribuno, você era um chefe de Estado, e aí falou assim, muda o seu nome. Então ele assumiu o nome de Paulo, a grafia romana do nome dele. Então daí ele muda o nome para Paulo. E aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, Jerusalém está aqui, ó. Está aqui, ó. Ele saía daqui, olha aqui a Itália, por todos esses lugares, a pé, de barco.
eles não tinham muito dinheiro para isso. Então eles enfrentaram situações diversas. Aqui é a primeira viagem dele, ó. A cidade aqui de Antioquia, aonde ele fundou a primeira igreja. Bom, ele chega na ilha de Panfilha e chega até a cidade de Atalha. Hoje tem outros nomes, viu, gente? O que diferenciava Paulo dos outros pregadores é que ele, aquilo que a gente acredita, ele falava de um Deus único, um Deus que ama todos indistintamente e não só uma determinada raça. Então, olha lá, um Deus único, olha lá, um Deus único de toda a humanidade. E olha o que ele sofreu: chuvas, enchentes, relento, até mesmo bandidos na estrada. E quando às vezes, a tristeza dele é que quando ele voltar, porque ele demorava às vezes anos para voltar aonde ele tinha fundado aquela igreja. Quando ele voltava, porque os judeus também se espalharam por essas cidades, aquela igreja que ele fundou como cristã, ela acabava sendo uma sinagoga. E aí se fazia todos aqueles preceitos da Palestina, por exemplo, a circuncisão, a oferenda, e aí, muitas vezes ele precisou fugir, ó lá, ele foi expulso daqui, ó, da primeira comunidade cristã criada por ele. Ele teve que fugir para Icônio, hoje a Turquia, onde ele foi preso. Mas, ele foi preso muitas vezes, mas vejam bem, a missão dele não acabava ali. Então, de alguma maneira, o plano espiritual trabalhava para libertá-lo, né? E quando ele chegou nessa cidade aqui, deixa eu ver o nome, Listra. Quando ele chegou em Listra, hoje é a Ásia, ele conseguiu curar um coxo. E como esses, vou falar gregos misturados com judeus, eles achavam que Paulo era um deus do Olimpo. Olha, o deus Olimpo era o céu dos deuses gregos. Olha, ele desceu do céu e veio até nós. Aí ele explicou que não era nada disso. E aí ele foi apedrejado. Mas, quando ele foi apedrejado, mas ele foi salvo. E muito difícil quem é lapidado ser salvo. Mas ele foi salvo porque ele tinha ainda uma missão a cumprir. E aí, o que ele faz? Ele fica tão desesperado quando ele volta nas igrejas e ele vê que aquelas igrejas estão virando tipo sinagoga, e aí ele pede para Pedro escrever, né? E ele fala, quem confia só nas leis mosaicas ainda possui um véu sobre si. Deus é único para todas as nações. Seu poder é para todos nós. Vamos fazer a circuncisão do coração. O coração compungido, Deus não desprezará. E ainda sobre o batismo diz, é lindo isso. Eu não vim para batizar, eu vim para evangelizar. Porque eles às vezes acreditavam que o batismo das águas ou outro tipo de batismo, mas eu posso ser aquela pessoa, vou batizar, saio, sou a mesma pessoa. Então o que ele quer dizer aqui, ó, que o que a gente precisa é se evangelizar. E a segunda viagem de Paulo, né? E aqui, ó, ruínas de Antioquia, hoje é Turquia. Bom, enquanto isso, se faz uma grande obra social na casa do caminho. Paulo, Barnabé, João Paulo e Tito. Em Derbe, ele é uma outra cidade estrangeira, ele viu que Timóteo conseguiu levar o evangelho de Jesus. Então, eles faziam aquele caminho longo, depois procuravam retornar para ver como estava. Bom, ele foi até Troia, na Grécia. Hoje é território turco. Aí ele encontrou Lucas, em Neápolis, Filipos, Tessalônica. Em Filipos conheceram ele sempre procurava, nas suas curas, transformar a pessoa para o cristianismo. Essa vidente, ela era obsediada por espíritos. Obrigada, viu?
ela era usada por pessoas porque ela fazia adivinhação e as pessoas ganhavam dinheiro. E ele cura essa moça, né? Ele cura. E ele precisou sair correndo, porque ele foi até preso, porque ele deu prejuízo, mas as portas da prisão se abriram. Aí ele foi para Atenas, mas ele percebeu que na Grécia o povo não estava ainda amadurecido para entender o cristianismo. Só na cidade de Acaia, porque havia o casal Áquila e Priscila, que eram fugidos de Roma, e eles conseguiram passar, de alguma maneira, o cristianismo. Aqui as ruínas de Corinto, na Grécia. A antiga igreja dele em Corinto. E uma das epístolas mais bonitas, ela está até no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, se eu tivesse todo o poder, se eu não tivesse o amor e a caridade, eu nada seria. Se penetrasse todos os mistérios, soubesse toda a ciência, tivesse fé de transportar montanhas, se distribuísse todos os meus bens, entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver a caridade, tudo isso não adiantaria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. Não é invejosa, se regozija com a verdade. Tudo suporta, olha que eu falei para vocês, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Aí Kardec comenta no Evangelho, porque Paulo escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, viu? Quando a gente abre o Evangelho, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia, tem todas as falas de Jesus, só que depois vem a explicação de Kardec. Então, às vezes, se a gente não entende alguma fala de Jesus, que ele falava às vezes por parábola, tem a explicação dos espíritos superiores. Então, a gente compreende bem. Então, Kardec fala, Paulo compreendeu a verdade, coloca a caridade acima mesmo da fé, está ao alcance de todo mundo e é independente da crença em particular. E mais, definiu e praticou a verdadeira caridade na benevolência para com o próximo. Quem pratica a caridade são discípulos de Jesus. Qualquer culto a que pertençam. Isso Paulo fala, e é verdade. Eu não sou rotulada porque eu sou espírita, porque outro é católico, não. E a caridade, ela é as portas que nos abrem, né, para tudo. Então, olha lá, quem pratica a caridade são discípulos de Jesus. Qualquer culto a que pertence. Ele escreveu também, são tantas epístolas que ele escreveu, porque foi assim, ele começou a ficar desesperado, porque ele recebia recados das cidades por onde ele passou, que queriam a sua presença. Ele fica tão desesperado que um dia ele ajoelha, ele pede, ai Senhor, me ajuda, porque eu não sei quem que eu vou acudir primeiro. Então ele tem ele recebe uma inspiração de Estevão, seu mentor. Ele mandou lapidar Estevão, e Estevão vira o seu mentor. Não sei se vocês viram isso na aula passada. Né? Ele ainda, quando era aquele grande rabino, ele mandou matar Estevão a pedradas. E Estevão se tornou seu mentor. Estevão era o mentor dele. E Estevão, amando de Jesus, chega perto dele e fala, olha, por que você não escreve epístolas? Eu vou explicar a diferença de epístolas e carta. Por exemplo, eu posso escrever uma carta para Ernestina. Eu estou endereçando a ela. Mas, por exemplo, ele queria falar a mensagem do evangelho a todos os romanos. Então aí, isso é epístola. Porque aí ele
manda para aquela pessoa, para aquele povo daquele lugar, e ele escreveu para muitas cidades. Né? As suas epístolas, vocês vão estudar nas aulas mais na frente, as epístolas. E Paulo foi que mais escreveu. E ele quando aí ele começa a escrever e ele tem os seus ajudantes que levam. Então ele pode, por exemplo, mandar para Roma, mandar para Fenícia, mandar para outro lugar. Então ele começa a fazer as epístolas. E quando ele vai para a Turquia, ele passa novamente por essa cidade, a cidade dele, Tarso, Derbe e Listra. Ele falou sobre as epístolas. Na cidade de Éfeso, quando ele chegou, ele pregou, mas ele chegou a realizar alguns fenômenos, mas ele percebeu que o povo daquele lugar, onde ele tinha criado uma igreja, estava adorando a deusa Diana, uma deusa grega, da mitologia grega. Então, aí ele não arrumava confusão, porque ele sabia, não dá certo nessa cidade, ele ia para outra e ele pregava o evangelho. Aqui, oi? É em hebreu ou é em grego? Hã? É em hebreu que ele escrevia as coisas? Ou em grego? Bom, ele conhecia línguas, né? Porque ele era muito estudado. Ele era, porque ele tinha muito estudo. E Jesus, não que uma pessoa humilde não merecesse, não é isso. Mas Jesus precisava de uma pessoa com bastante conhecimento para poder realmente tirar o cristianismo daquele lugar e ele aflorar para outras religiões. E ele tinha ele estudou muito tempo, né? E ele sabia essas línguas. Porque eu faço porque o hebreu ele é muito minimizado nas palavras. O grego ele é bem. O grego é o português, tem várias variações. Você imagine porque essa língua é bem antiga, né? Bem antiga. Imagine como que era, né? Mas ele conseguiu, né? Aqui é a terceira viagem dele. Olha, gente, parece mentira, né? Se a gente olhar assim, ó, como é que a pessoa sai daqui, ó, e consegue fazer tudo isso, né? Só que a gente vê que as cidades aqui, hoje os nomes estão todos mudados. E aqui ele começa a pensar em levar a boa nova. Roma era o lugar onde ele seria mais, porque Nero detestava ele, com certeza. E era o lugar onde ele pensava muito em levar a boa nova para Roma, né? E assim, junto com Lucas, o médico, porque o Lucas ajudava ele a escrever. Ele com Lucas escreveu a Epístola aos Romanos, um importante documento de evangelização. Aqui só tem um trecho. E assim, quando estáis em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. A todos vós que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E aí os mentores, quando ele passou por todas essas 3 viagens, os mentores determinaram que ele seguisse para Roma. Antes, porém, ele passou mais uma vez pela cidade, levando a boa nova. E ele se encontrou pela última vez com João Evangelista. João Evangelista foi o único que morreu de morte natural. Todos os outros discípulos de Jesus foram sacrificados, inclusive Paulo. Seguiria a cidade santa de Jerusalém. Quando ele foi para Jerusalém, eles estavam temendo pela segurança dele. Mas Paulo, se necessário fosse, iria ao sacrifício pelo mestre. A cidade de Tarso, né? Algumas ruínas. E Paulo de Tarso, o grande apóstolo do Cristo. E fica uma reflexão. Paulo nos deixa um legado não só de conhecimento e fé, mas também uma linda trajetória na evangelização. Assim como Saulo
nós somos chamados a compreender as leis divinas, mas somente como Paulo teremos o sucesso de seguir e divulgar a boa nova de Jesus, nos arrependendo das nossas faltas, fazendo bem e compreendendo o amor, a caridade, a justiça, o trabalho e a fé. Muito obrigada. Eu queria, se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, a próxima aula, a história continua. É linda a próxima aula. A próxima aula, vocês vão ver, ele faz toda a trajetória de barco, acontece tanta coisa com ele assim, de sofrimento, mas ele, até por uma cobra, ele foi picado, uma cobra que o veneno era mortal, mas ele consegue sobreviver. Então ele consegue, vocês vão ver, ele consegue chegar a Roma e ele consegue, assim, finalizar tudo o que ele queria. É uma pessoa, Paulo de Tarso é um exemplo para nós, né? É um exemplo. E eu fico feliz porque ele é da nossa cidade, ele é nosso patrono, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou uma dúvida? Vou deixar uma reflexão para vocês. Sim, eu choro mesmo. Ele é meu grande amigo. Qual foi a maior viagem de Paulo? Ele trilhou esse caminho por 30 anos. Lucas falava que viajar com Paulo não existia rotina. Ou você apanhava, ou você ia preso. Exatamente isso. Lucas ele era jovem, e ele era uma pessoa muito alegre. Muito alegre. E ele dizia exatamente isso, porque ele acompanhava Lucas o tempo todo. Só quando o Lucas pedia que ele fosse para outros lugares, ele não estava junto, depois que outros conheciam. Então eu pergunto, faço uma reflexão, qual foi a maior viagem que ele fez? Ele viajou por esses lugares por 30 anos. Sofreu, viu, gente? Sem parar. Tirando só o momento quando ele realmente apanhou demais e ele teve que ficar se recuperando fisicamente. Ele apanhou demais da conta. Fala, Rapinha. Minha Rapinha. Ele não parou. Um segundo sequer. Ele teve amigos. Mas qual foi a grande viagem? Em tantas cidades por onde ele passou, qual foi a grande viagem? O interior dele. Paulo de Tarso e Maria de Magdala são os nossos exemplos fiéis de reforma. A maior viagem de Paulo foi para dentro de si mesmo, quando ele deixou de ser efetivamente Saulo de Tarso para ser Paulo. Tem um estudo também sobre Maria de Magdala, falando que ela não era, a igreja instituiu ela como sendo uma prostituta, mas que na verdade ela não era. Ela era uma mulher de posses, e ela é uma única Hilda. Sabe o que é? Discípula que deixou tudo para trás para seguir Jesus. Hilda, Maria de Magdala deixou um evangelho que ela poderia estar junto com Lucas, Marcos, não é? Sim, Mateus, não, as mulheres, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E o Rodrigo, arqueólogo, ele estuda vários, ele está estudando sobre Maria de Magdala. Ele falava sobre isso. A história de Maria de Magdala é linda. É extremamente emocionante, de amor. Nem as mulheres tinham sobrenome de cidade, e ela tem a cidade onde ela nasceu. E é lindo, né? A gente vê nos livros do Divaldo, Em Rumo ao Planeta de Regeneração, porque assim, eu estou vendo que vocês estão lendo a Hermance. Eu sou apaixonada por ela. Sou apaixonada por ela por quê? Porque ela com 16 anos, ela era francesa, filha de rico, ela morava em palácio, e ela começou ela não comandava a mão. Ela não entendia o que acontecia. Ela escrevia, a mão, na psicografia, ela escrevia. E aí o pai dela a levou até Kardec. E ela, quando Kardec fez o Livro dos Espíritos, com 502 perguntas, ela tinha uma mediunidade tão enorme,
que ela ajudou o Kardec, ela ficou um tempo com ele, e ajudou a transformar o livro dos Espíritos de 502 perguntas para 1019 perguntas. Quando ele precisava de alguma coisa, ele pedia para ela. Quando ela foi escrever a história de Joana d'Arc, porque ela recebia a psicografia de São Luís, que é o patrono da França. Quando ela foi escrever a história de Joana d'Arc, ela percebeu, ela foi psicografar, ela escreveu Joana d'Arc, escrita por ela mesma. Então ela percebeu que talvez o espírito dela ou foi, ou conviveu com Joana d'Arc naquela tempo, que Joana d'Arc foi aquela que implantou a primeira sementinha para a doutrina espírita nascer um tempo depois. E Hermance, ainda hoje, olha que coisa, é um espírito de muita luz, assim como Joana de Ângeles. É um espírito de luz, e sabe o que ela faz? Ela trabalha ainda na crosta terrestre, tirando espíritos sofredores e levando para o Hospital Esperança. Então, não é? Não é? Então esses espíritos... Doutor Inácio, doutor... Então é assim, quanto mais o espírito ele se depura, mais ele quer trabalhar. Não pense que ele vai ficar lá no céu, sei lá, se abanando. Não, ao contrário. Salvar. Isabel de Castela, nesse livro que eu falei para você, estou até me delongando um pouco, nesse livro do Rumo ao Planeta de Regeneração, Santa Isabel de Castela é uma legionária de Maria. O Divaldo conta que ela vai até esses lugares assim, umbrais, esses lugares onde tem esses espíritos ainda, conversar com o chefe desses espíritos para ver se tira, para ver se eles vão para a regeneração. Então eu falo assim, nossa, eles não têm. E conosco vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos evoluir de encarnação em encarnação, nós vamos chegar à era crística, com certeza. Não sabemos quanto tempo. A gente não sabe o tempo que vai demorar, mas o que a gente vai, todos nós. Essa é a grande... Sim, somos todos de Cristo. Todos. Né? Obrigada, gente.